Estamos de volta, bem-vindos ao nosso segundo bloco deste vídeo. E agora a gente vai falar sobre os impedimentos legais sucessórios. A gente viu algumas temáticas bem interessantes no vídeo passado e agora a gente vai iniciar esse bloco falando dos impedimentos, tá? O que pode acontecer para fazer com que uma pessoa não possa herdar? Sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos começar lendo comigo o artigo 1801 do Código Civil. Bora lá! Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. A pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes e irmãos. 2. As testemunhas do testamento. 3. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estivesse separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. 4. Também não pode ser herdeiro ou legatário o tabelião, civil ou militar, ou comandante ou escrivão, perante quem se fizer assim, como quem o fizer ou aprovar o testamento. Vamos dar uma explicação detalhada aqui de cada um desses incisos. Vamos lá, gente. Então, como vocês podem ter notado, né, o artigo 1801 do Código Civil estabelece algumas restrições sobre quem pode ser nomeado herdeiro ou legatário no testamento, tá? Para que essas restrições, Isadora? Por que os legisladores inventaram de fazer essas restrições? Justamente, pessoal, para evitar conflito de interesse, né, para garantir que haja uma imparcialidade, uma integridade do processo testamentário. Vocês lembram que eu falei lá no início da aula que, olha, gente, fazer um testamento é algo muito burocrático, é algo muito, tem que ser feito com muito cuidado, porque tem que ser garantido que, de fato, é a vontade do testador que está sendo escrito ali, que ele não está sendo coagido, que ele não está sendo ameaçado, tá? Então, por isso. Então, vamos lá, vamos começar pelo inciso 1, que fala sobre a pessoa, né, que a rogo escreveu o testamento. Deixa eu voltar aqui, que é melhor, né? Gente, a pessoa que escreveu o testamento a pedido, né, a rogo é a pedido, do testador e não pode ser nomeada herdeira ou legatária. Então, eu chego para você e falo, Maria, José, João, tu pode escrever para mim o meu testamento? Aí tu fala, posso, Isadora. Pronto. Você não pode ser meu herdeiro, você não pode ser meu legatário. Por quê? Porque eu arrogo, né, a pedido, né, você escreveu aí o meu testamento. Inclusive, essa proibição vai se estender também ao seu cônjuge ou companheiro e também aos seus ascendentes, seus pais, seus avós e também os seus irmãos. Por que isso? Justamente para evitar a influência ali indevida, né? Evitar uma possível fraude. Por quê? Porque a pessoa que escreve o testamento pode ter uma posição de poder ou de influência sobre o testador. Já pensou? Bota aí, você falando assim, eu vou escrever seu testamento, eu vou colocar aqui 50% que você tem para mim. Não pode, né? Então, por isso que já há essa restrição. Segundo as pessoas que não podem ser herdeiros ou legatários são as testemunhas do testamento. Tá? Então, as testemunhas que participam do ato, né, do fazer o testamento, eles também não vão poder ser nomeados herdeiros ou legatários. Tá? Por que isso, gente? Porque as testemunhas, elas devem ser sempre imparciais. Tá? Elas não podem ter interesse pessoal no conteúdo do testamento, justamente para, como eu disse, garantir a validade, a autenticidade desse testamento. Beleza? Seguinte, né? Os próximos tá falando sobre o concubino do testador casado. Gente, o concubino... Eita, meu Deus, o microfone aqui. Deixa eu ver se não atrapalhou. Vamos lá, voltando. O concubino do testador, né, se for casado, ele não vai poder ser nomeado nem herdeiro e nem legatário, tá? A exceção, concubino é um amante, tá, gente? A exceção é se o testador, né, tiver separado ali de fato, ou seja, não teve um divórcio, mas está separado, não convive mais, não compartilha mais a vida, etc. Então, se o testador tiver separado de fato desse cônjuge há mais de 5 anos, sem culpa sua, aí o concubino ele pode sim ser nomeado herdeiro legatário, tá? Essa restrição é justamente para proteger a instituição do casamento e também para evitar, né, conflitos familiares.
tá? Mas aí, né, ele dá exceções, né? Ele reconhece aí no artigo que existem situações aí de separação de fato, né, essa separação prolongada em que o casamento efetivamente já não existe mais, então nesses casos, né, o concubino, a concubina ali, ela pode receber a herança, tá? Quem não pode ser herdeiro ou legatário também é o tabelião, comandante ou o escrivão, né? Então, o tabelião, né, o notário, seja ele civil ou militar, ou o comandante ou o escrivão, né, perante quem o testamento for feito, assim como aquele que fizer ou aprovar o testamento, também não podem ser. Por quê? Porque esses oficiais, eles têm um papel, gente, de autoridade, de responsabilidade na realização e na verificação desse testamento, tá? Então, se o legislador permitisse que eles, né, fossem beneficiários, isso poderia criar um conflito de interesse muito grande, poderia comprometer ali a integridade do processo. Beleza? Beleza. Aqui tem um resuminho, tá? Um resuminho de tudo isso que eu falei a respeito do outro artigo. Então, anotem aí no caderno de vocês, porque é a explicação do 1801, beleza? Isadora, você não falou da importância ainda do artigo 1801. Gente, por que essas restrições são importantes? Por que elas são essenciais? Justamente para assegurar que o testamento ele seja elaborado de maneira justa, de maneira imparcial. Os legisladores quiseram evitar ali o que eles pudessem fazer, eles queriam evitar uma influência indevida de pessoas que pudessem ali ter um interesse no patrimônio do testador. Tá? Então, esse artigo é justamente para proteger a validade do testamento. É para garantir que os desejos do testador eles sejam respeitados, tá? De forma honesta, de forma transparente. Beleza? E assim, ainda evita fraude, evita abuso, né? Promove ali confiança, integridade ali do processo sucessório. Belezinha, gente? Podemos seguir, vamos seguir. Vamos ler o artigo 1802 comigo. O artigo 1802 fala o seguinte: são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes ou os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Ai, adora outro artigo truncado que eu não entendi nada. Vamos lá. O que esse artigo quer dizer? Quando ele fala pessoa não legitimada a suceder, o artigo ele estabelece que qualquer disposição testamentária, né, ou bens deixados em testamento, a favor dessas pessoas que não são legitimadas a suceder, elas serão consideradas nulas. O que isso significa? Isso significa que essas disposições não vão ter nenhum tipo de validade jurídica, tá? Então, quando ele fala pessoas não legitimadas, esse artigo ele está se referindo aos indivíduos que, por diversas razões legais, eles não vão ter direito de herdar. Exemplo, Isadora, justamente as pessoas que estão lá no artigo 1801, né, aquelas que escreveram o testamento, né, a rogo, a testemunha do testamento, alguns oficiais públicos, né, os concubinos dos testadores, né, que não são casados, separados de fato. Essas pessoas elas não são legitimadas a suceder. Então, se tiver alguma disposição no testamento deixando algum tipo de herança ou legado para essas pessoas, vai ser considerado nula, tá? E aí ele fala sobre a simulação sob forma de contrato oneroso. O que isso quer dizer? Gente, a simulação é uma tentativa, né? Vocês devem lembrar, vocês estudaram isso lá em fatos jurídicos. A simulação é uma tentativa de ocultar a verdadeira natureza de uma transação. Tá? Então, isso significa que, mesmo que a disposição testamentária seja disfarçada como um contrato oneroso, ou seja, né, uma compra e venda, essa disposição vai ser considerada nula, tá? Justamente para impedir que essas pessoas não legitimadas a suceder, ela tentem aí receber algum bem, né, do testador por meio de artifícios, por meio de disfarces ali contratuais, tá bom? Outra coisa também é que a lei, ela considera nula todas as disposições testamentárias que são feitas por meio de uma terceira pessoa que serve como intermediária para beneficiar alguém que não é legitimado a suceder. Ah, Isadora, não entendi. Dá um exemplo. Vamos lá. Se uma pessoa não legitimada a suceder tenta receber uma herança,
né, usando um amigo ou um parente como intermediário para disfarçar ali a sua verdadeira intenção, essa disposição vai ser nula, tá? E aí, o parágrafo único desse artigo, ele presume, né, ele já está presumindo que os ascendentes, os pais e os avós, os descendentes, né, filhos, netos, os irmãos e o cônjuge ou o companheiro de uma pessoa não legitimada a suceder vão ser consideradas como interpostas pessoas. Né? Pessoas interpostas são justamente essas. E aí, essa presunção que os legisladores colocaram nesse parágrafo único é uma medida, justamente uma medida preventiva, né? Uma medida para evitar fraudes, para garantir que a verdadeira intenção do testador ela seja respeitada, tá? Então, a lei ela presume que esses parentes próximos, eles podem sim ser usados como intermediários para tentar burlar essas restrições legais à sucessão, tá? Isadora, tu pode me dar exemplos? Pode dar exemplos. Vamos dar primeiro um exemplo aqui sobre acerca da simulação do contrato oneroso que eu falei para vocês anteriormente. Então tá aí na tela. João, que não é legitimado a suceder, faz um acordo com Maria, a testadora, para que ela inclua uma cláusula no testamento, parecendo que vendeu uma propriedade a João. Mesmo se disfarçada como venda, essa disposição vai ser nula. Beleza? Seguindo, né, sobre interposta pessoa. Ana escreveu um testamento a rogo, então ela não pode herdar. Ela pede ao irmão Pedro que receba a herança em seu lugar e depois repasse os bens a ela. A disposição a favor de Pedro será nula, pois ele é considerado uma pessoa interposta. Tá? Então, por que esse artigo é importante? Justamente para manter ali a integridade, né, a justiça na sucessão testamentária, gente. Ele está garantindo que apenas pessoas que são legitimadas pela lei possam ser beneficiárias de um testamento, justamente para prevenir fraude, prevenir manipulações que poderiam distorcer ali a vontade do testador, tá? Então, esse artigo aí é justamente para assegurar que a distribuição dos bens do falecido seja feita de uma maneira justa e conforme a lei, né? Justamente para proteger aí todos os interesses legítimos dos herdeiros, né? E também, claro, a verdadeira intenção do testador. Beleza, gente? Vamos seguir aqui, vamos ler o próximo artigo, que é o artigo 1803 do Código Civil, que diz o seguinte: é lícita a deixa ao filho do concubino quando também for do testador. Vamos explicar, gente, o que é deixa? Deixa do filho do concubino, que diabo é deixa? Gente, no contexto jurídico, deixa, né, é justamente a disposição testamentária, né? Ou seja, a parte da herança que o testador ele vai destinar a alguém no seu testamento. Tá? E concubino é aquela pessoa, né, que eu disse anteriormente. É uma pessoa, né, que você tem uma relação de convivência íntima, né? Você sendo casado. O amante, gente, é amante, o amante, é amante, tá? Então, é um relacionamento extraconjugal, tá? Um relacionamento extraconjugal estável, tá? Então, esse artigo ele está falando que, se por acaso, né, existir a situação em que o testador tem um filho com o seu concubino, com a sua concubina, obviamente, esse filho vai herdar, né? Esse filho é tanto do concubino quanto do testador, tá? Então, a lei, ela permite, obviamente, porque filho é filho, que antigamente não. Vocês viram em direito de família comigo que antigamente o filho, né, fora do casamento, era chamado de filho ilegítimo. Ele não tinha direito a absolutamente nada. Mas graças a Deus, né, a sociedade evolui e o direito, ó, vai indo atrás. E hoje em dia, o filho do concubino, da concubina, se também for do testador, ele vai ter direito de receber a parte da herança, tá? Então, de novo, a lei permite sim que o testador deixe bens aos filhos do concubino, desde que esse filho seja também seu filho. Beleza? E aí, gente, para que essa disposição seja válida, um cuidado aqui, tá? Para que essa disposição seja válida, o filho tem que ser reconhecido legalmente como filho do testador, tá? Isso para assegurar que o filho é de fato um herdeiro legítimo, independentemente da relação do testador com o concubino. Beleza, gente? Filho é filho, não tem mais essa diferença hoje aqui no nosso país, tá bom? Aí eu trouxe um exemplo aqui, tá? Um exemplo prático. Vamos lá. O testador é o João. João é casado, mas mantém um relacionamento extraconjugal estável com Maria, sua concubina. João e Maria têm um filho juntos,
o Pedro. João deseja deixar parte da sua herança para Pedro, né? Então, como está aí na tela para vocês também, de acordo com o artigo 1803, João pode legalmente deixar bens para Pedro em seu testamento, porque Pedro é seu filho biológico, mesmo que também seja filho de Maria, sua concubina, tá? E por que, Isadora, esse artigo é importante? É justamente porque está assegurando ali o direito dos filhos que são nascidos em relações extraconjugais, né, para garantir que esses filhos eles também possam herdar do testador como qualquer outro filho legítimo, tá? É promoção de justiça, promoção de equidade e de igualdade na distribuição da herança. Antigamente, de fato, as relações extraconjugais, quando elas acabavam tendo filhos, né, extraconjugais, esses filhos não eram considerados. Esses filhos eram ilegítimos, eles não tinham direito à pensão, eles não tinham direito à herança, eles não tinham direito a nada. Hoje em dia, né, com a evolução do conceito de direito de família, né, os filhos, inclusive, gente, os filhos adotivos antigamente, eles não tinham também os mesmos direitos. Eles até tinham alguns direitos, mas não eram muito favoráveis, não. E aí, com a evolução do direito de família, né, isso mudou. Então, hoje em dia, os filhos, né, fora do casamento, e os filhos adotivos têm os mesmos direitos que os filhos, né, dali de dentro do casamento. É porque antigamente os legisladores eles queriam proteger a família. E o nosso direito ele tinha muita influência da Igreja Católica. Então isso acabava, né, influenciando, né, algumas normativas. Quero seguir aqui falando sobre o artigo 1830 com vocês, né, o artigo que a gente vai fechar a nossa aula aqui. O artigo 1830 diz o seguinte: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato, há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que esta convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Vamos lá, gente, vamos explicar aqui, né, detalhadamente esse artigo. Gente, o cônjuge sobrevivente, né, o cônjuge supérstite, que a gente viu na aula lá de terminologias, ele tem direito a herdar os bens do falecido, tá? Só que existem algumas condições que devem ser atendidas para que esse direito seja conhecido. Não se preocupe, tá? Eu vou falar aqui, né, sobre algumas condições, mas não se preocupem que a gente vai ter um módulo, tá? Só para falar sobre a herança, perdão, o direito sucessório do cônjuge e do companheiro, tá bom? Não se preocupem, aqui a gente ainda tá caminhando, a gente ainda tá na introdução, tá bom? Então, gente, primeira condição, né, que tá aí no 1830. O casal, ele não deve estar separado judicialmente no momento da morte de um dos cônjuges, tá? Essa separação judicial que o artigo tá falando aí, tá falando da separação formal, que é aquela separação decretada para o juiz, né, que acontece antes de um divórcio definitivo. Isso caiu por terra, tá? Essa separação judicial, ela acontecia muito antigamente, porque as pessoas não queriam ter o termo divorciado nas costas, e também era usado como um prazo, né? O divórcio só ia sair depois de X anos de separação judicial. Hoje em dia isso meio que caiu por terra, mas ainda está aí, porque o nosso Código Civil é um código de 2002, né? O outro ponto que o artigo fala é sobre não estar separado de fato há mais de 2 anos. Ou seja, né, o casal ele não pode estar ali naquela situação em que eles estão vivendo separados, só que sem um decreto judicial, tá? Eles não se separaram ali judicialmente, formalmente e tal, no documento, teve processo. Não. Então, ali, é aquele caso daquela pessoa que se separa, mas não se divorcia, tá? Eles não moram mais juntos, não vivem mais juntos, eles não têm mais uma relação efetiva, não têm mais uma relação contínua, mas no papel ainda estão casados, tá? Então, o outro requisito é não estarem separados de fato há mais de 2 anos. Só que tem uma exceção a essa regra, tá? Se essa separação de fato tiver ocorrido por mais de 2 anos, o cônjuge sobrevivente, ele ainda pode ter direito sucessório se provar que a convivência se tornou impossível sem sua culpa, tá? E já vou dar uns exemplos, calma. E aí, o cônjuge sobrevivente, então, ele tem que demonstrar que não foi responsável
por essa separação e que a ruptura do relacionamento foi inevitável por razões ali alheias às suas vontades. Isadora, socorro, pelo amor de Deus. Me dá exemplo desse artigo, porque você tentou explicar, só embolou mais ainda na minha cabeça. Vamos lá. O primeiro exemplo prático é o do não separado judicialmente ou de fato. Vamos lá. João e Maria são casados e convivem juntos até a morte de João. Maria tem direito sucessório sobre a herança de João porque eles não estavam separados judicialmente e nem de fato. Eles estavam juntos, então ela vai ter direito. Beleza? Beleza. Segundo exemplo que eu trouxe aí para vocês. Separação de fato menor que 2 anos. Então, exemplo. João e Maria estavam separados de fato por 1 ano e meio quando João faleceu. Maria ainda tem direito sucessório porque a separação de fato não ultrapassou 2 anos. Terceiro ponto. Separação de fato maior que 2 anos com culpa do falecido. Exemplo. João e Maria, estavam separados de fato há 3 anos. Maria pode provar que João era violento e que a convivência se tornou impossível sem culpa dela. Nesse caso, Maria mantém o direito sucessório. E embaixo tem aí a separação judicial. João e Maria estavam separados judicialmente quando João faleceu. Maria não tem direito sucessório sobre a herança de João. Mesma coisa se tiver divorciado. Obviamente, divorciou, não vai ter direito sucessório. Beleza? E aqui atrás eu coloquei um resuminho, tá? De tudo que eu disse para vocês. Então, bora lá. O cônjuge sobrevivente tem direito à herança apenas se certas condições forem atendidas. O cônjuge sobrevivente herda se não estavam separados judicialmente ou se a separação de fato não excedeu 2 anos. Mesmo com a separação de fato maior que 2 anos, o direito sucessório pode ser mantido se o cônjuge sobrevivente provar que a convivência se tornou impossível sem culpa. Vocês entenderam, gente? Conseguiram entender os pormenores do artigo? Aí, de novo, ó, depois que a gente explica, tenta ler de novo o artigo, como ele vai ficar muito mais claro. Olha aí, ó. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que esta convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. E aí, como deu uma clareadinha, né? É sempre assim. Por isso que eu falo, leiam o artigo antes da explicação e depois da explicação façam uma pausa e leiam o artigo novamente. Vocês vão ver, ó, vocês vão ler com uma outra visão. Clareia muito mais assim o sentido. É a dica que eu dou. E aí, o que esse artigo ele traz pra gente, gente? Ele tá querendo equilibrar ali, né, a proteção do cônjuge sobrevivente com a realidade das relações conjugais, né, justamente para prevenir abusos, né, para garantir que apenas aqueles cônjuges que não contribuíram para a separação ou que foram vítimas ali das circunstâncias alheias, né, à sua vontade, mantenham o direito sucessório, tá? E de novo, justamente para ter justiça, para ter equidade, né, na distribuição da herança, para considerar a situação específica de cada cônjuge no momento do falecimento. Então percebam, né, o direito sucessório, gente, o direito sucessório muitas pessoas consideram que é um direito difícil de estudar. Ele não é difícil, o problema é que ele tem muitas regrinhas, tá? Muitas regrinhas, mas são regras que fazem sentido, né? Percebam, é algo até que é lógico, vira lógico. Poxa, é lógico que uma pessoa separada há mais de 2 anos não vai ter direito à herança, a não ser que ela tenha se separado porque sei lá, o ex-cônjuge batia nela, ficou impossível. Não foi culpa dela que o casamento acabou. Isso são coisas lógicas que a gente vai pensando no dia a dia. O direito sucessório, apesar de ter muitas regras, ele é um direito lógico. Ele é um direito do dia a dia, ele se torna fácil por isso, beleza? Vocês vão continuar vendo que ele é assim, vocês vão ver. Vocês vão ver que não é difícil. É só cheio de regrinha chata, mas não é difícil.